Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 23 de janeiro, segunda-feira, da terceira semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes esta parábola. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no Evangelho de hoje, que a igreja nos propõe, ele nos traz uma mensagem, um ensinamento sobre o poder que Jesus tem para expulsar os males. A gente vê aqui já no início, que vieram alguns mestres da lei de Jerusalém, ou seja, vieram única e exclusivamente para acusar Jesus Cristo. Por que eles vieram para acusar Jesus? Eles queriam desacreditar a missão de Jesus. Porque como eles viam que Jesus estava arrebanhando muitas pessoas e indo contra aquilo que eles faziam, eles tentaram desacreditar essa missão, dizendo que Jesus estava possuído por Satanás, possuído por Beelzebu. É o que fala aqui, Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Ou seja, eles queriam falar que Jesus era um homem mau, que ele estava possuído por Satanás, por um demônio. Por isso que ele fazia aquelas coisas glamurosas, clamorosas que as pessoas ficavam extasiadas em ver. Mas Jesus não se deixa abalar. E ele mostra a sua força. Ele mostra que, na verdade, ele era movido pelo Espírito. E eles acusam Jesus sem ética nenhuma, sem nenhum embasamento. Eram pessoas sem escrúpulo, porque mentiram, sabiam que era mentira. Mas mesmo assim acusaram Jesus sem nenhuma prova. E Jesus apresenta, para sair dessas acusações, Jesus ele apresenta um argumento lógico. Ele já inicia assim, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Jesus então apresenta um argumento lógico. E ele nos diz o quê? Mas como que eu posso ser mau se eu estou fazendo coisas boas? E esse ensinamento de Jesus nos apresenta uma coisa. Se ele fazia o bem, se ele estava fazendo o bem, ele estava mostrando que estava do lado de Deus. Quem estava contra ele, que estava sendo guiado pelo inimigo. Que travavam essa batalha com ele, que estava sendo guiado pelo inimigo. Eles tentavam, então, travar Jesus Cristo, para que ele não continuasse na sua missão. Tentaram, imobilizar a ação de Jesus. Mas tem uma coisa: ninguém pode deter a palavra de Deus.
Ninguém pode deter o verbo de Deus, né? Porque ele é o próprio Deus. Ninguém pode detê-lo, né? Ninguém pode deter essa evangelização, essa palavra, essa ida, né? Esse anúncio. Jesus, então, como ele era movido pelo Espírito Santo, eles tentam, ele nos diz que é um pecado muito grande tentar barrá-lo, né? Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Ou seja, todos aqueles que tentam barrar essa evangelização, todos aqueles que tentam barrar essa ação do Espírito Santo, né, caem em um pecado muito grave. Então, meus irmãos, nós não podemos, né, a exemplo de Jesus, parar diante dos obstáculos. Nós precisamos enfrentá-los com coragem, com argumentos convincentes, assim como fez Jesus no Evangelho de hoje. Então, que o Espírito Santo possa sempre nos guiar, né? Para que nós possamos ter palavras acertadas e atitudes acertadas também no anúncio do Evangelho. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.